Se você é trader ou investidor, você sabe da importância das notícias no nosso dia a dia, porque as notícias são indicadores econômicos que podem influenciar positivamente no sentimento do mercado ou negativamente. Isso pode acontecer em alguma empresa, ou seja, em alguma ação que você está analisando, pode ser uma notícia nacional, pode ser uma notícia internacional. E a notícia que é considerado o principal indicador econômico é o payroll, ou então non-farm payroll. E o que isso significa? Folha de pagamentos, que no caso é a folha de pagamentos de empregos não agrícola dos Estados Unidos. Então, vai mostrar toda a parte de pessoas que estão empregadas, estão tendo renda, excluindo o pessoal do setor primário, tá bom? Então é um indicador realmente muito forte e ele aparece às 9h30 da sexta-feira. Às vezes, em algumas situações extremas, ele acaba sendo na segunda-feira e o horário é 9h30. Só que se você estiver no Brasil, né, a gente tem horário de verão, que se eu não me engano é de novembro a março, novembro a fevereiro, se eu não me engano. E aí você acaba tendo uma hora a mais. Então sairia aqui no Brasil às 10h30, tá? Pra gente, 9h30 e 10h30, beleza? E esse indicador é muito importante, você tem que tomar cuidado. Então presta atenção em tudo que eu vou te falar nesse vídeo, porque essa é uma dúvida que eu recebo constantemente. Meus alunos me perguntam muito sobre isso, então eu achei super válido compartilhar aqui com vocês essa informação. Já peço para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal e me seguirem no Instagram, @BermanTrader. Me segue lá, tem bastante coisa bacana. Tô mostrando para vocês no meu Stories, tô postando um videozinho rápido lá também no meu feed, realmente bem top. Segue lá que você vai gostar bastante. Teve uma notícia aqui que o Fernando me avisou agora, que realmente eu acho que o horário de verão não vai ter mais, né? Tô vendo aqui, ó. Bom, Ministério de Minas e Energia manteve recomendação de não se adotar o horário de verão nesse ano, período de 2020 e 2021. Foi extinto em abril do ano passado. Enfim, não sei se não vai ter, não sei se vai ter. Eu sempre achei um negócio que não serve para nada, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Dependendo, se tiver horário de verão no ano aí que você estiver vendo esse vídeo, aí você se preocupa, e se não tiver, 9h30 normal. Lembrando que esse horário pode ser que mude em algum momento. Vai que mudam o horário da divulgação do relatório também, pode ser que aconteça, tá? Então, só para deixar isso bem claro para vocês. E, pessoal, é muito importante vocês conseguirem compreender o payroll, porque ele é constantemente utilizado por analistas, por traders e investidores para conseguir entender, para conseguir compreender o cenário, conseguir ver quais setores estão se saindo melhor, quais setores estão se saindo pior. Até mesmo agora, em cenário de crise, né? A gente teve no último payroll uma divulgação fora do esperado e aí acabou balançando os mercados mundiais. Então a gente tem ali várias coisas que a gente consegue observar a partir de um único indicador. Então é uma coisa muito importante, tem muito impacto. O mercado financeiro é assim, se muitas pessoas levam em consideração um fator e ainda por cima é um indicador, um relatório que é importante já, e muitas pessoas estão levando em consideração, e cada vez mais pessoas, mais instituições, mais traders independentes, mais pessoas estão lá de fato vendo aquilo, obviamente acaba impactando cada vez mais no mercado. E isso traz muita volatilidade. Por isso que muitas pessoas recomendam não operar de sexta-feira, tá? Ou não operar a partir da divulgação do relatório. Por quê? O mercado, antes da divulgação, ele fica, o quê? Velas menorzinhas. Ele fica numa movimentação mais tranquila, ele fica ali, às vezes, rompendo regiões, porque não vai ter muitas ordens de suporte, né, em regiões de suporte, em regiões de resistência, enfim. Então o mercado às vezes dá uma rompida, enfim, fica meio lateralizado, com às vezes não tanto volume. Por quê? Porque está esperando a divulgação do relatório. Às vezes pode ser que a divulgação seja muito óbvia para alguns analistas e já começa a movimentar o mercado antes da divulgação, mas geralmente é na hora. Pá, divulgou, mercado vai e volta rapidinho, consegue romper suas análises, fica totalmente zoado. E eu particularmente não sou desses que eu falo assim, não opere sexta-feira.
Eu não falo isso, tá? O que eu faço, a minha filosofia é que realmente sexta-feira, na primeira sexta-feira do mês, no caso, em dia de payroll, tem que tomar cuidado com a divulgação, tá? E no horário que for ocorrer a divulgação, a gente evita operar por volta de 9, 8 horas mais ou menos, se for horário normal, sem ser o horário de verão. Então por volta das 8 a 9 horas, evita operar e depois volta lá para meio-dia, 1h da tarde. E olhe lá, se você vê, é simples. Você vai ter a notícia, vai ficar volátil o mercado, legal. Você bate o olho. Se você perceber que está dentro dos seus filtros para operar, porque além de filtros na operação, você também deve ter filtros de verificação, ou seja, filtros que vão falar se você pode ou não operar. No meu caso, eu gosto de ver velas com bastante sombra quando eu vou operar retração, ou então sequência de velas com menos sombras em direção a tendências, rompimentos mais fáceis para eu conseguir verificar e pegar esse fluxo comprador ou vendedor. Então, dependendo da forma que você vai operar dentro do seu operacional, você precisa conseguir identificar bem se tá bom para você operar ou não. Então, antes mesmo de operar, você bate o olho. Às vezes, não é nem pegou, às vezes é terça-feira, você bate o olho, não tá bom para operar? Não opere. Não operar, muitas vezes é melhor do que você operar. Porque não operar, no geral, é ficar no 0 a 0. E ficar no 0 a 0 num dia que você poderia ter perdido dinheiro, é a mesma coisa que ganhar dinheiro. Então, você evita perder, consequentemente, acaba sendo ganhar dinheiro. Você ganha um dia de vida ali, que você não vai ter que recuperar o prejuízo de um vacilo seu. Então, levem isso em consideração, tá bom? E junto com o payroll, outras notícias que aparecem que também dão muita volatilidade para o mercado, trazem muita volatilidade, é também balança comercial, taxa de desemprego, ganho médio por hora. E esses indicadores também mostram pra gente o quê? O sentimento da economia em si, o que está acontecendo na economia. E o mercado, o preço em si, ele vai refletir aquilo positivamente ou não. Muitas pessoas acham, né, que o mercado reflete 100% do que está acontecendo na economia, mas nada é 100%. Às vezes o mercado está até meio estranho. Diante de uma crise, diante de preços inflados, a gente tem, por exemplo, Tesla com uma supervalorização valendo mais do que praticamente, somando ali todas as empresas de automóveis. Então você fica num dilema, né? Será que realmente é a migração da indústria 4.0, 5.0, 6.0? Ou é um mercado que está superestimado, setor de tecnologia, inovação e etc. E isso é o que movimenta tudo, porque eu estou falando disso porque, cara, são as maiores empresas, né? Então isso influencia muito na economia dos Estados Unidos e, consequentemente, no resto do mundo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Nem sempre o gráfico, o mercado, o preço vai refletir exatamente o que está acontecendo na economia. Às vezes tenta prever, às vezes está um pouco desconexo com a realidade, dependendo da ganância dos players, enfim, dependendo de qual o sentimento total do mercado. Porque o mercado é simplesmente a representação emocional, só que em preço. Você está pegando o emocional do mundo e executando aquilo dentro de um preço. E às vezes o emocional não está condizendo com a realidade. Então toma também muito cuidado com isso. Tanto que às vezes dá uma divulgação de relatório, seja payroll ou outras notícias, o mercado explode pro lado nada a ver, sabe? Você tem uma coisa que é positiva pro país, positiva para a empresa, que seja. Geralmente em empresa não acontece muito isso, é mais em relatório em relação à economia. Então, algum discurso pode ser interpretado de duas formas, ou algum relatório tipo payroll, às vezes ele explode para um lado e depois ele acaba indo para o lado oposto, tá? Às vezes o mercado tentou se antecipar, igual aqui um exemplo no caso das eleições no Brasil do Bolsonaro, que para a economia em si, para a bolsa de valores, para os players do mercado, era algo positivo, provavelmente devido ao Paulo Guedes. Então, a gente teve o quê? A gente teve um aumento no preço da bolsa em si, ou seja, o Bovespa subiu muito antes do Bolsonaro ser eleito, porque já estava sendo previsto aquilo a partir do mercado. O mercado estava tentando prever aquilo. Podiam estar errados? Podiam, mas eles estavam tentando prever aquilo. E no dia que o Bolsonaro foi eleito, depois do segundo turno com o Haddad, caiu a bolsa. A bolsa caiu. Eu lembro perfeitamente que a bolsa caiu na segunda-feira. Então, preste atenção nisso.
né? Às vezes a gente tenta prever uma coisa, mas o mercado já viu aquilo. Então você tem que analisar de uma forma micro e de uma forma macro também para tentar identificar o que está acontecendo. Bom, e como eu falei para vocês, o payroll, né, ele vai mostrar bem qual que é o sentimento da economia em si, vai ser positivo ou negativo para os Estados Unidos. Então, se você tiver um relatório, uma divulgação acima do esperado, e isso também é uma coisa importante vocês saberem, acima do esperado é algo muito positivo. E se for abaixo do esperado, é negativo. Por que eu digo isso? Dessa questão do esperado. Isso é muito importante vocês saberem. Vamos supor que na sua cabeça, né, você tem lá taxa de desemprego. Um exemplo. Taxa de desemprego na sua cabeça é 5%, 10%. Para você é ok. Né? Você acredita que aquilo é ok, as pessoas acreditam que essa taxa de desemprego é ok. Então, se o relatório vier jogando essa taxa, né, de desemprego, você vai olhar aquilo e vai pensar, não, beleza, então tá tranquilo, não vai movimentar muito. Porém, e se o que foi esperado era uma taxa de desemprego de, sei lá, 3%, um exemplo, e deu uma discrepância muito grande do que era esperado. Isso vai fazer o quê? Impactar negativamente no mercado. Tanto, foi por isso até que na última divulgação, sem ser a que vai acontecer amanhã, do mês passado, em plena crise a gente teve uma divulgação de um relatório muito além do esperado. Ele já foi um relatório relativamente bom e ainda por cima muito além do esperado, sabe? Então é por isso que motivou bem o mercado. Então você tem que saber mesclar isso, né? Às vezes você olha lá que tem, tá muito bom, subiu, às vezes subiu a média de ganho mensal e anual, às vezes melhorou um pouco a taxa de pessoas empregadas e você acha que aquilo é bom, mas às vezes o esperado era muito maior, porque todos os outros setores que já divulgaram às vezes estavam refletindo isso, o mercado estava parecendo que estava uma coisa, mas aí saiu um relatório que não estava do jeito que era o esperado. Então, às vezes é bom, mas não é perto do esperado e acaba negativando também. Então, você tem que ponderar bem as duas coisas e a análise em si, em cima disso, é uma análise, na minha opinião, complexa. É uma análise que para você conseguir fazer de uma forma bem elaborada, eu prefiro deixar essa parte para pessoas que são economistas, pessoas que estudam só essa parte de análise de relatórios, de indicadores econômicos, e eu particularmente prefiro ficar de fora disso. Então, como eu falei, eu espero ali um pouquinho, paro de operar, um pouquinho depois, se o mercado não está perfeito, eu já não opero. Em dias normais, se eu vejo que o mercado tá ok, dá para operar, tem uma coisa boa, uma coisa mais ou menos, eu opero. Mas se chega no payroll, na primeira sexta-feira do mês, em alguns casos segunda-feira, e eu olho e penso, caramba, tá payroll e ainda por cima não tá muito legal, vou cair fora, tá? Então lembrem disso, né? Não operar muitas vezes é ganhar dinheiro. Então, o nosso queridinho relatório divulgado pelo Bureau of Labor Statistics, que é o nosso payroll, o nosso relatório, ele vai ser muito importante, tá? Ele vai ser muito importante. E a última consideração que eu tenho para falar para vocês, que ele é importante porque cerca de 80% do PIB é relacionado à divulgação desse relatório, em relação às pessoas, em relação aos empregos que são divulgados dentro da folha de pagamento. Então, pessoal, realmente é muito importante, tá? É muito importante, vocês precisam tomar muito cuidado, tá? No geral, por que às vezes a gente até meio que faz fala assim, paciência, fique de boa. Porque aqui no canal muitos operam binárias. E quando você opera opções binárias, devido à volatilidade do gráfico e etc., se você acabar perdendo, se você acabar fazendo uma operação e explodir o contrário, grande coisa, você vai perder o mesmo valor que você perderia se errasse um tiquinho. Perde um valor pré-determinado. Então, não acaba sendo tão prejudicial. Mas pode acontecer você estopar ali no dia, perder um stopzinho, beleza, mas a longo prazo você recupera isso. Só que já é bom você evitar, para evitar um prejuzinho desnecessário. E ainda por cima, se você opera em outros mercados, se você opera mini índice, se você opera Forex. Só que eu acho que criptomoedas que não
não são influenciadas pelo payroll. Quem sabe, né, futuramente um payroll ruim jogue o Bitcoin para cima, pode ser que aconteça, mas não vejo relação entre os dois. Porém, no restante, na economia global em si, ela é relacionada a isso, porque pelo fato do payroll ser relativo, ele mostrar bem parte da possibilidade do PIB, também acaba refletindo do PIB dos Estados Unidos, obviamente reflete na economia global, né? Então é muito importante que vocês saibam disso, beleza? Então tomem cuidado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai aparecer para vocês 2 vídeos aí, meu canal, clicou na minha cara, clique em se inscrever e depois assiste um dos 2 vídeos que vão aparecer na tela para vocês. Tamo junto, valeu e falou!